Pronto. Então, revisando aqui o que a gente viu na última aula, a gente viu a carta típica de um registrador externo. Mas o que é um registrador externo mesmo? Então, ele é uma ferramenta que é descida no poço. Tá? Então, a gente já fez a verificação da qualidade da cimentação primária, viu a necessidade de se fazer uma cimentação secundária ou não. Normalmente tem que fazer pequenos consertos, tá? Faz parte do processo você não ter um processo perfeito. A gente viu aqui alguns vídeos, né, de uma máquina de canhoneio, a gente viu as possibilidades de canhoneio, a gente viu a influência da densidade de tiros, né, e da profundidade do canhoneado, equiparado aí a um poço aberto. A gente viu até onde isso vai influenciar, a gente viu os detritos gerados pelo canhoneio. Aqui, como a gente vai fazer essa avaliação da cimentação, né, com perfil CBL, o VDL, o CCL, o Gamma Ray, o CEL. A gente viu todo o maquinário necessário para se identificar. Não é? Então, isso daí foi só para relembrar, né, que semana passada nós tivemos aí o feriado. Às vezes a gente esquece alguma coisa. Então, essa ferramenta é descida, esses registradores de pressão. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos o aumento da pressão. Aqui, nesse momento 2, é o tempo de conexão dos equipamentos na superfície. O momento 3 é o assentamento do packer, tá bom? Deixa eu fechar aqui a janela aqui. Está entrando um barulho aqui que vai me atrapalhando. Então, essa abertura do packer, esse momento 4 aqui, nós temos o primeiro fluxo. Então, esse primeiro fluxo, o que a gente espera? Que ele tenha uma pressão menor mesmo. Como vocês podem ver, olha aqui a pressão até onde vai. Tá? Lembrando que aqui é o ponto zero, aqui é o ponto máximo do tempo e aqui é o ponto máximo de pressão. Tá? Então, olha só onde está batendo essa pressão aqui. Então, repare que no segundo fluxo, esse momento 7 aqui, olha o ponto de pressão. Ele já está num ponto maior. Então, esse primeiro fluxo, ele normalmente é destinado para justamente fazer a limpeza dos canhoneados. Tá? Então, essa é a primeira proposta do primeiro fluxo. Já o segundo fluxo, você espera que ele tenha uma pressão maior que a do primeiro e que ele demonstre a capacidade de produção daquele poço, do reservatório. Tá? Quando o segundo fluxo ele empata com a pressão do primeiro ou é menor, isso é um péssimo indicativo. Tá? Você pode até recorrer a um terceiro fluxo, normalmente não se faz mais do que isso. Já tendo, por exemplo, a necessidade, às vezes, de você fazer uma acidificação, você recorrer a algum outro procedimento para ver se realmente vale a pena continuar com esse poço ou até mesmo nesse campo, tá bom? Mas aqui é um bom indicativo quando a gente tem o segundo fluxo com pressão maior do que a do primeiro, tá? Então, aqui a gente viu a primeira estática, tá? O fechamento da válvula para o fundo, primeira estática, que é esse momento 5 aqui. Segunda estática, momento 8. Tá? Então, os pontos críticos, né, que vocês têm que conseguir identificar são justamente esses primeiros fluxos e as estáticas. O resto é consequência disso. Tá? Então, aqui é a abertura do packer, né, que é esse declínio abrupto da pressão, né, que é o momento 3 e o momento 6, aqui. A abertura da válvula de fundo, na verdade, né, aqui é o assentamento do packer aqui. Tá? Então, essa é uma carta típica de um registrador externo de uma TFR. Tá? Aqui ele está mostrando, né, um exemplo aqui do segundo fluxo, mostra que o poço consegue encher toda a coluna e produzir o fluido na superfície, ou seja, o poço é surgente. Tá? Então, olha aqui o segundo fluxo. Maior do que o primeiro. Vocês podem ver o primeiro fluxo aqui. Você vê o início da surgência. Então, a partir daqui, o poço ficou aberto, foi embora. Estabilizou, opa, fluxo estabilizado na superfície, com medição das vazões de produção. Então, aqui ele fecha o poço, retira. Pronto, está feito o teste. Tá? Essa carta aqui,
ela já é menos didática e mais real, tá? Então, ela já traz uma abordagem mais realista do que pode acontecer ali no campo de fato. Tá? Então, aqui só está textualizando isso tudo que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum ponto que eu não falei. Falando que é alugado pelas companhias de serviço, né? Normalmente você tem a Baker, a Halliburton, a Schlumberger, normalmente são essas empresas mais voltadas para a completação. Você tem outras menores também, essas são as principais. Principalmente aqui no Brasil também, né? Não só no mundo, mas também aqui no Brasil. Em Macaé tem bastante ali a atuação delas. Uso bastante, deixa eu ver mais o que. Olha lá, no caso do TCP, tá, vai relativizando, né? Olha lá, nos casos que eu nem de TCP ou True Tubing, o posto já se encontra definitivamente equipado para a produção e, portanto, não se justifica a descida de uma coluna de teste para realizar o TFR. Então, aqui ela faz sentido ser descida justamente quando ainda não se tem uma coluna de produção instalada, tá? Das duas, uma, ou você tem a coluna de produção instalada ou você desce a coluna de teste, tá? Ela não consegue ocupar o mesmo espaço. Falando da árvore de Natal, tá? O fechamento do poço é feito na árvore de Natal e não mais no fundo, tá? Durante os períodos de fluxo. As vazões são igualmente medidas, obtendo as mesmas informações de TFR. Essa operação é variada mais simples, chamada teste de produção. Também você pode, ou seja, você pode fazer um teste da produção sem essa ferramenta descida no fundo. Você faz lá na cabeça do poço, utilizando a árvore de Natal. Quando o registrador é descido no poço e as medições de vazão não são efetuadas, o teste é dito registrador de pressão, né? Então, você não tem um registro, uma medição, uma aferição da vazão em superfície. Mas lembrando que é sempre importante a gente ter para justamente ter um diagnóstico mais completo da situação do poço. Então, se você tiver temperatura, pressão, vazão, quanto mais dados você tiver, mais assertivo vai ser o seu diagnóstico e se você vai ter que fazer alguma intervenção no poço ou não. Tá? Caso sejam feitas somente as medições dos parâmetros de produção, no caso vazões, o teor BSW, lembrando que o BSW é o Basic Sediments and Water, ou seja, o teor básico de água e sedimento, e razão de gás óleo, né, o volume de gás dividido pelo volume de óleo. O teste de avaliação é dito medição da produção. Aí a gente chega... uma vez que a gente consegue concluir a avaliação do poço, pode chegar à conclusão de que a sua produtividade encontra-se abaixo do que se espera para aquele tipo de rocha. Tá? E como que é feito esse cálculo do índice de produtividade? Então, é essa vazão, né, medida, dividido pela diferença de pressões. Né? Quais são essas pressões? A pressão estática menos a pressão de fluxo em frente ao canhoneado. Então, essa razão ela vai dar para a gente o índice de produtividade. Tá? Então, olha aqui, a vazão é medida em metro cúbico por dia e a pressão é em quilograma-força por centímetro quadrado. Essas são as unidades de medida para quando o assunto é cálculo do índice de produtividade. Então, é dessa forma matemática que a gente vai aferir. Então, a gente vê a quantidade de óleo que chegou lá em cima e vai dividir pelo registro da pressão que a TFR fez com o poço fechado, sem estar em fluxo, poço parado. E depois a gente abre esse poço, bota ele para produzir e mede de novo essa pressão. Então, há uma diferença de pressão com o poço parado e com o poço produzindo. Tá? E isso entra no cálculo do índice de produtividade. Então, com o intuito de incrementar a sua produtividade, pode ser efetuadas operações adicionais, ditas conhecidas como estimulação de poços. Essas podem ser do tipo fraturamento hidráulico ou tipo acidificação. Se bem que aqui está falando, né? Vamos lá. O fraturamento hidráulico consiste em um bombeamento de fluido de fraturamento a altas vazões e pressões, de modo que se atinja a pressão de rompimento da rocha, criando-se uma fratura na formação. Então, é isso. Você vai descer a ferramenta e normalmente se tem mais ou menos mapeado qual é a pressão de fratura do reservatório. Essa pressão de fratura, quando
suprimida, né, quando sobreposta por uma pressão de poço, ela vai fraturar o reservatório. Tá? Então, essas fraturas, elas não são permanentes, elas vão fechando com o passar do tempo, mas é uma forma de você estimular o reservatório, ou melhor, a zona radial ao poço, tá? Ou seja, aquela zona periférica ao poço. Então, primeira possibilidade, fraturamento hidráulico. O fraturamento hidráulico tem seus prós e contras. Tá? Aqui no Brasil, ele em terra, ele é pouquíssimo utilizado, por conta dos riscos que ele traz. Ao se fraturar uma rocha, existe a possibilidade, por exemplo, de você ter uma migração daquele gás ou daquele óleo para aquíferos, tá? Que estejam nos arredores. E esses aquíferos, eles podem simplesmente serem aquíferos que estão abastecendo cidades, vilarejos, não é? Então, tem um risco, sim, dele vazar e, no fim das contas, ele parar dentro da nossa torneira, dentro de casa. Isso é o tipo de coisa que aconteceu com uma certa frequência lá nos Estados Unidos, tá? E lá você tem uma cultura contra o fraturamento hidráulico muito forte, tá? Muito forte. Até porque lá o mercado por ser muito mais aberto, muito mais empresas acabam atuando, o que dificulta a fiscalização, o pessoal acaba fazendo de qualquer jeito e você tem esses problemas, tá? Então, tem que ser feito com responsabilidade. Aqui no Brasil, normalmente é feito no mar, com a Petrobras, e a gente não tem histórico assim de danos muito relevantes e de acidentes utilizando fraturamento hidráulico, não. Aqui no Brasil, ele é muito mais seguro, né? Vamos botar entre aspas aí, esse seguro, aqui, porque aqui aconteceram menos acidentes ou incidentes, aí vai depender a quem você pergunta. Uma outra possibilidade é a acidificação. Então, existe a possibilidade de provocar uma dissolução, né? Você chegar no reservatório, a própria perfuração, a broca, o fluido, o cimento, o canhoneado, são várias agressões que a gente está fazendo nessa rocha. E ao acidificá-la, a gente consegue, de certa forma, limpar, vamos colocar limpar entre algumas aspas, utilizando ácido, né? Então, são formas aí que existem de estimular o poço quando o índice de produtividade não é atrativo. Tá? Então, aqui está falando do agente de sustentação, né, que o fraturamento, quando ele vai se expandindo ao longo do reservatório, como eu falei para vocês, a tendência dele é que ele feche. Para postergar isso, são inseridos agentes de sustentação, são esferas que têm uma certa capacidade de deformação e que elas vão cedendo com o tempo. Tá? Então, deixa eu ver mais o que aqui. É isso, que tá ali entra no pormenor dos agentes de sustentação, que são grãos selecionados e homogêneos, que são inseridos ali, tá? Para manter essa fratura aberta. Talvez tenha algum... Seria interessante ilustrar isso, né? Deixa eu ver aqui. Então, só vamos concluir isso, depois eu vou ver se eu acho um vídeo aqui no YouTube. Então, os agentes de sustentação mais empregados no Brasil são areia selecionada e bauxita. Isso daqui é importante lembrar. Elas interagem menos com as rochas reservatório e elas já dão aí o efeito esperado, que é justamente postergar essa fratura criada. O fluido de fraturamento é um fluido à base que pode ser de óleo ou de água. O óleo tem sido evitado hoje em dia por questões ambientais. Normalmente se prefere água, embora seja menos eficiente. O agente gelificante, tá? O agente gelificante, ele é como se fosse, imagina uma gelatina, tá? Então, ele tem aquela sustentação para facilitar o bombeio, tá? Isso acaba facilitando. O quebrador de gel, ele quebra algumas forças géis, tá? É um aditivo químico para facilitar o processo. Redutor de perda de frio filtrado.
O que é filtrado, né? Nós temos aqui o nosso poço e nós temos o reservatório. O fluido ele tem a parte líquida e a parte sólida, tá? A parte sólida que fica na parede a gente chama de reboco. A parte líquida do fluido que entra no reservatório a gente chama de filtrado. Então, esse redutor de perda de filtrado ele é importante, porque se a rocha reservatório começa a beber muito fluido, ela vai inchar. Nisso que ela incha, ela pode desmoronar. Tá? Então, por isso que o redutor de perda de filtrado é importante. E o desemulsificante é justamente para evitar a formação de emulsão. E o que é emulsão? É aquela fase indefinida, que não é nem água nem óleo, é espuma. Tá? E isso é perigoso, principalmente quando você depende de pressão, de constância na pressão. Tá? É justamente quando a gente mistura ali o detergente e a água não forma aquela espuma, então é uma emulsão, uma fase indefinida, ela é decorrente da mistura. É, isso daí. Então, essa fase indefinida, ela precisa ser quebrada, porque você está ali segurando uma pressão. Quando você começa a formar muita emulsão, muita espuma, não é? Você acaba tendo variação de pressão muito abrupta. E variação de pressão abrupta é propícia para rachadura. Tá? Então, a emulsão é um problema crônico dentro da indústria. Né? Tem até uma amiga minha que está fazendo o pós-doutorado aqui na Unicamp. O trabalho dela é justamente gerenciar a emulsão formada em bombeio centrífugo submerso em poços de petróleo. Então, é um problema assim, muito atual. Ele sempre teve, né? Ele sempre foi a causa aí de muitos problemas, de paradas operacionais, até de acidentes, a formação de emulsão. Então, hoje em dia já se entende que é um problema, mas ela é muito difícil de diagnosticar e de antever o comportamento. Então, a previsibilidade acerca das emulsões ela é baixíssima. Né? Dada a sua inconstância, a sua dinâmica. Então, principalmente num ambiente tão adverso que é esse ambiente dentro de um poço de petróleo. Aí está falando aqui da gente, edificante, tá? Aqui vou deixar mais para consulta para vocês, é mais de caráter de informação, o que era importante eu já falei. Muito do que eu falei está aqui nesses slides, tá? Depois eu tenho que atualizar esses slides aqui, que eles estão muito textuais, eu tenho que mostrar mais ilustrações, senão fica muito maçante. Mas é isso. Eu vou tentar buscar aqui rapidinho no YouTube um vídeo sobre fraturamento hidráulico. Depois eu vou até inserir aqui, porque é importante para a gente ilustrar, ainda mais ali que estava com pouca ilustração. Vamos ver aqui, tem esse. Deixa eu ver se... acho que aqui já é o suficiente. Pronto. Compartilhar aqui. Então, aqui está mostrando, né, como é que seria aí mais ou menos a geologia. Ele mostra ali da superfície, né? Aí uma sonda típica terrestre, está mostrando aí, olha ali a Cunha, o Kelly, o pessoal fazendo a conexão, mesa rotativa, tá ali aquele processo de conexão que a gente viu. Aí está falando desses reservatórios rasos, né?
Aí está falando normalmente a profundidade que ele está em pés, em relação à superfície. Aqui está descendo, ó, o poço foi perfurado, revestido, cimentado. Aí, ali eles mostraram de forma rápida que tem aquífero, né, próximo. Olha a quantidade de tubos, né, de seções que são colocadas aqui. Aqui, no caso, o top drive está sendo utilizado. Então, ó, mostrando novamente. Repare aqui que ele passou por aquíferos, tá vendo? Então, fala da perfuração, que os cascalhos voltam, fluido estabilizante, descido o revestimento. Aí depois o cimento, que desce por dentro do revestimento, depois é retirado de dentro do revestimento, fica só no espaço anular, protege aqui, essa parte a gente já viu. Aqui é descido Aí tá mostrando os outros revestimentos, né? Que é revestimento de superfície, intermediário, produtor, aquele afunilamento que a gente já viu em perfuração também. Aqui está falando quando ele chega já alcança o reservatório, né, a zona de interesse. Aqui é cimentado novamente. Deixa eu ver se tem como acelerar aqui. Aí falando aqui, a perfuração foi concluída. Você vê que a sonda saiu. Aí o poço é completado. Olha lá, é uma máquina de canhoneio, é descida. Deixa eu ver se é daquele de canhoneio ou a perfilagem. Não, é canhoneio. Tá vendo? Os canhoneios são realizados. Então, só para vocês terem é interessante isso aqui por conta de escala também, né? Para você ver que a profundidade, né, que o canhoneio atinge não é tão grande. Então, essa máquina de canhoneio tem que vir fazendo todo esse trabalho, né? Olha que quantos metros, às vezes quilômetros, né, de canhoneio são necessários. Então, esse daqui é todo o maquinário necessário para o fraturamento. Aqui, ó, já é preparado para o fraturamento. Então, olha lá, aqui são os aditivos, né? 99,5% é de água e areia. E daqui, olha o processo de fraturamento hidráulico em terra, como é feito, a quantidade de caminhão. Então, tá vendo? Viram aqui a expansão que isso causou? Ali no canhoneado? Então, vocês viram a profundidade de canhoneado. Agora, olha o alcance que o fraturamento faz. É uma opção, isso aí, Miguel. É uma opção muito utilizada. Então, o que acontece, por exemplo? A Petrobras está vendendo alguns campos antigos dela. Essas empresas novas vêm, fazem fraturamento, fazem acidificação de matriz, várias outras coisas. Tá? Então, essa é que é a preocupação, Miguel. Então, quando se tem um aquífero, primeiro, às vezes você pode ter um aquífero tão próximo que ele pode inviabilizar o fraturamento hidráulico. Outros não, outros é só você dimensionar a pressão que você vai fraturar a rocha. Tá? Então, nesse caso, se bem calculado, não teria problema nenhum em fraturar. Não tem problema. A questão é, como eu falei, lá nos Estados Unidos, como vocês... Eu não lembro, é alguma coisa entre 3 mil e 5 mil empresas que atuam em terra nos Estados Unidos. É muita coisa. Então, você acaba tendo a irresponsabilidade mesmo, lá por conta desses pequenos produtores. Lembrando que lá, gente, petróleo é uma coisa muito mais cotidiana, tá? Então, uma coisa, ao invés do cara construir prédio, o cara vai, não, vou perfurar petróleo, fazer fraturamento hidráulico. Então, o cara sai fazendo, às vezes, com um pouco de falta de responsabilidade. Essas grandes empresas, tipo aí você citou a PetroRio, sim, elas já são, como elas são gigantes, é mais fácil monitorar elas. Não é mais fácil o governo, a ANP, por exemplo, controlar ela. Tá? Então, ela fica muito mais no holofote. É só para vocês verem, olha só, aqui é o interior. Depois eu vou até usar esse vídeo, ou anexar ele na apresentação, porque ele é interessante. Olha a fratura sendo aberta e aqui o agente de sustentação, tá? Sendo colocado. Tá? Olha só, então é 0,2 centímetros. Tá? Então, menos de 1 centímetro. Aqui, ó. Então, aqui nós estamos na escala de milímetros. E aqui o agente de sustentação, ele segurando aquela fratura. Só que ele não segura para a vida toda. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a Petrobras, ela costuma fazer a cada 6 meses. Essa fratura se fecha. Tá?
Então, olha aqui, ele vedou aquela parte que já tinha sido fraturada, canhoneou outra parte e foi fraturando, tá vendo? Aí depois, olha lá, a produção acontece. Então, isso é uma operação de fraturamento. Olha a quantidade de caminhão que é necessário lá em cima. Eles são 6 caminhões, já vi até o dobro aí, facilmente ser utilizado, dependendo do tamanho do reservatório. Isso daqui é uma árvore de Natal adaptada para esse tipo de operação, tá? Você tem que adaptar. Ali mostrando ó, o tempo, isso daqui é interessante, né? Mostra a cronologia, olha lá. Então, poço, ó, produção de 20 a 40 anos, né? Sendo que, olha primeiro, você prepara o campo, os caminhões aqui em volta, né, para bombear. Ó, preparação, 1 a 2 meses. Perfuração, 1 mês e meio. Completação, ali, mais 2, 3 meses. Depois, produção. Então, aqui ele mostra que em 1 ano, né, você consegue sair do zero à produção no campo e depois você fica 20, 40 anos produzindo. Não é? Então, é por isso que petróleo é tão lucrativo, né? Você precisa de um aporte inicial ali até considerável, mas depois também é só lucro que entra. Então, aqui mostrando, né, o petróleo sendo explorado em regiões remotas. Aqui, isso daqui é justamente uma empresa especializada nisso. É o canal do YouTube de uma empresa especializada em fraturamento. Ficou mais claro para vocês, gente? Depois eu vou anexar isso aqui na apresentação, que é sempre bom a gente ter essa ilustração. Essa parte de fraturamento eu não lembrava que estava ruim no que diz respeito à ilustração. Então, o que a gente viu até agora? Então, a gente viu, olha, montagem e teste de equipamentos de superfície, não é? O BOP, árvore de Natal, corte dos tampões de superfície com a broca, condicionamento do revestimento com raspador. Então, a gente viu lá abandono temporário, a gente viu o condicionamento. Então, a gente viu o condicionamento do liner, tá? E da boca, do liner. A troca do fluido do poço, né? Que pode ser a própria água do mar, por um fluido de completação. A gente avaliou a qualidade da cimentação com perfil sônico, a gente efetuou correções da cimentação quando necessário, fizemos o canhoneado, tá? Foi feito canhoneamento ali. Efetuou-se a avaliação da formação de interesse com o teste com a TFR e, por último, realiza aí uma estimulação da formação, se necessário. Então, essas são as 9 etapas que a gente viu até agora da completação, tá? Completação de posse, não é complementação. Meu Deus do céu, o que eu tenho de gente fala, estou estudando complementação de poço. Não, completação, tá? É o conjunto de equipamentos e atividades realizadas após a perfuração, que é outra etapa. Perfuração tem início, meio e fim. Tá? A completação começa quando a perfuração acaba. Tá? Então, uma atividade posterior à perfuração. Por isso que esse é o momento aí da gente revisar esses aspectos, né? Então, falar do termo completação de poço, as operações que visam, tá? Que é isso daí que a gente já falou, coluna de produção, árvore de Natal. Agora a gente vai ver justamente os equipamentos que vão dentro dessa coluna de produção. Então, o equipamento que é colocado para a produção do poço, como a coluna de produção e a árvore de Natal, visam basicamente conduzir de forma controlada, otimizada e segura os fluidos produzidos até a superfície, fazendo ou não uso de algum método de elevação artificial. Isso a gente vai ver mais na frente. Proteger os revestimentos do contato com fluido, né? Também isso daqui é importante. O dióxido de carbono e o H2S também são muito presentes e são um problema crônico. Possibilitar a circulação de fluidos para o interior do poço de modo a amortecê-lo em intervenções futuras. Quando a gente fala de intervenções futuras, a gente está falando de workover. Workover é aquela manutenção que a gente vai ter que fazer mais lá na frente. Resta saber se ela vai ser uma manutenção preventiva ou corretiva. As empresas se planejam para fazer workovers, ou melhor, manutenções preventivas, tá? Justamente para você não ter uma parada inesperada. Então, pode ser o caso de uma recompletação, você pode ter alguns danos ali, você tem que trocar
Então, essas empresas, como o Eric citou aí, temos a Trident também, a PetroRio, Petro Recôncavo, tem algumas empresas novas entrando no mercado e entrando bem. É por isso que o mercado está tão dinâmico, né? Para vocês terem noção, a Petrobras vai fazer um investimento aí como há muito tempo não fez, justamente por conta disso. Já como está se falando mais em transição energética, as empresas de petróleo estão investindo cada vez mais e mais rápido, tá? Esse 2020 a 2030 vai ser justamente a década do petróleo por conta disso, porque as empresas sabem que daqui a pouquinho as regulamentações no que diz respeito a petróleo vão ser cada vez mais incisivas, então elas têm que investir agora, né? Então o momento está favorável por conta disso. É por isso que o preço do barril do petróleo está subindo, porque há uma tendência global das empresas de investimento maciço hoje, né? Começou ano passado, 2020, e está se intensificando em 2021. Isso é verdade aqui no Brasil, isso é verdade na América Latina. Macaé tá mais movimentada do que costumava ser no período pré-pandêmico, né? Então, justamente por conta dessa pauta ambiental. Como eu falei para vocês, se eu não me engano, aí quem está se antecipando mais é a Alemanha, né? Que 2040, eu acho, vai parar de fabricar carro a combustão interna, e 2050 vai parar de circular, né? É uma coisa assim, eu acho que é o que já está definido com os melhores prazos, com os prazos mais próximos, né? Então, para vocês terem noção do espaço de tempo, da janela de tempo de investimento que as empresas estão se planejando. Então, essas empresas estão chegando, às vezes, fazendo uma recompletação. Então, ela compra um campo, aí a exemplo do que o Eric falou, né? PetroRio compra um campo lá da Petrobras. Com isso, ela vê que aquela completação é lá dos anos 80, dos anos 90, totalmente antiga e tem coisa melhor, mais eficiente. Ela faz uma recompletação, ela faz um workover, entendeu? Então, uma restauração, né? Acaba fazendo uma estimulação, uma limpeza, ou até mesmo a combinação de todas essas que eu citei anteriormente. Aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, Rio... Albacora, se não me engano. É o campo de Albacora. Ainda não foi definida, mas ela está se movimentando para comprar o campo de Albacora, Albacora Leste, né? Que são campos aí muito tradicionais, foi muito importante para a história da Petrobras, só que são campos antigos, né? Então, olha, está falando que a aquisição dos campos da Petrobras mais do que dobraria a capacidade da PetroRio, né? Então, é para vocês verem como o mercado está ficando um pouco mais dinâmico aqui no Brasil. Então, agora a gente vai ver a parte da cauda de produção. Então, a gente viu essas 9 etapas, e agora a gente vai ver os detalhes dos equipamentos que são inseridos na coluna de produção. Então, a equipagem do poço inicia-se com a instalação da cauda de produção. Essa cauda de produção ela é instalada aqui embaixo, e ela visa justamente isolar o reservatório do restante do poço, possibilitando eu retirar essa coluna, tá? Sem deixar o meu reservatório em contato com o poço. Então, tentei resumir aqui ao máximo para que vocês possam entender logo de cara qual é o objetivo dessa cauda de produção. Tá? Então, é um equipamento, é um conjunto de equipamentos instalados aqui, ó, no liner de produção, no último revestimento, tá? Com o objetivo de isolar o reservatório do poço e possibilitar a retirada da coluna de produção, aqui no caso, coluna de trabalho, tá? Sem que essas pressões do reservatório sejam transferidas para o meu poço, sendo que ele pode estar aí momentaneamente sem a coluna de produção. Tá? A cauda de produção é descida para a coluna de trabalho, né? Ao chegar à profundidade desejada, assenta-se o packer de produção, que aplicando pressão no interior da coluna, que é o momento 2, que é aqui. Após o assentamento do packer, a coluna de trabalho é desconectada no TSR, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, essa coluna de trabalho aqui, camisa do TSR, que a gente vai ver também mais à frente, e a cauda de produção.
Então, tem algumas coisas aqui instaladas nela. Então, primeiro é o Packer. Tá? Packer é esse equipamento que ele tem um anel de vedação que não vai permitir o fluxo de óleo por aqui, pelo espaço anular. Tem uma stage valve aqui. Tá? Ela é colocada na cauda para permitir o tratamento do Packer hidráulico. Tá? Então, olha, ela permite o fluxo ascendente, ela não permite o fluxo descendente. Tá? Então, aqui eu tenho que estar overbalanceado, overbalance, ou seja, uma pressão do poço maior do que a pressão do reservatório. Tá? Então, ele tem que estar, esse fluido aqui de completação, né, ele tem que exercer uma pressão hidrostática maior do que a pressão estática do reservatório. Para evitar que o poço beba, no momento 3 é necessário manter uma stand valve na cauda, só que colocado numa posição no topo para evitar que caia sujeira dentro da cauda. Então, é aquilo que eu tinha falado para vocês ali no início. O objetivo da cauda de produção é permitir o isolamento da formação, né, do reservatório, e possibilitar a retirada da parte superior da coluna de produção, em caso de futuras intervenções. A extremidade inferior da cauda fica a cerca de 30 metros acima do topo da formação. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, aqui, ó, o topo da formação, vamos supor que é aqui, então até aqui, olha, 30 metros. Tá? Então, é uma distância segura da formação, que você consegue ter um melhor controle. E outra coisa também, né, importante, ela permite, com essa distância, a realização de perfilagem. Então, eventualmente, você vai ter que descer uma máquina para você fazer, descer o gamma-ray, ou densidade de neutrão, que são exames, entre aspas, né, que a gente vai fazer aqui no reservatório para poder identificar onde começa o gás, onde acaba o gás, onde começa o óleo, acaba o óleo, onde começa a água e acaba a água, por exemplo. Tá? Através de pulsos radioativos, elétricos, acústicos, dentre vários outros. Tá? Perfilagem é isso, são esse conjunto de equipamentos que vão trazer aí, vão diagnosticar o que está acontecendo lá em subsuperfície. Então, por isso que é importante eu deixar essa distância também. Porque se eu deixar a cauda de produção muito próxima, eu vou descer isso e eles vão ler metal, vão ler Packer. E eu não quero que eles leiam isso, eu quero que eles leiam rocha. Tá bom? Então, olha aqui, ó, esse slide aqui é importante porque ele mostra no detalhe cada um dos equipamentos que compõem a cauda de produção. Essa stand valve, como eu já tinha falado, ela evita que o poço beba, tá? O mandril do TSR a gente vai ver um pouco mais à frente. A boca de sino é só uma abertura aqui, tá vendo? Ela tem essa boca, né, que permite a entrada facilitada de equipamentos por aqui. O nipple R é um perfil, tá? Então, um perfil que ele só vai poder conectar equipamentos que também tem o nipple R. É a mesma coisa de você pegar você querer conectar uma tomada de 3 pinos, né, do seu carregador do seu notebook, sendo que a tomada da parede só tem 2 pinos. Então, seriam conexões diferentes. Nipple é isso. Então, ele tem ali, ele é projetado para receber determinados tipos de equipamento. Ele vai encaixar só com alguns equipamentos, que tem o mesmo perfil que ele, R. Da mesma forma que uma tomada de 3 pontas, né, do carregador do notebook, só vai entrar numa tomada de 3 pontas, não vai entrar numa tomada de 2 pontas, por exemplo. Tá? Ela só tem esse tipo de conexão. É a mesma coisa o nipple. Ele só vai permitir assentar uma stand valve que tem um nipple R. Existe um nipple F, que, por exemplo, ele não permite conectar esses equipamentos. Então, ele só vai permitir encaixar, só dá suporte a equipamentos com esse tipo de encaixe. Tá? Deixa eu ver aqui mais o que. Acho que está tudo o que eu falei. Tá, a TSE a gente vai falar com um pouco mais de detalhe mais à frente, mas basicamente ela permite a conexão da coluna de produção com a cauda e sua retirada a qualquer momento. O caminho do TSE é retirado juntamente com a coluna de trabalho após o assentamento do PAC e depois é descida junto com a coluna de produção. Que a gente vai ver mais à frente ali com detalhe, vai ficar mais claro. Então aqui está mostrando o PAC de produção. Tem essa parte de cima, tá? Que é o roll down, que ele é a garra que evita que o PAC seja jogado para cima, se submetido ao diferencial de pressão nesse sentido. Enquanto maior o diferencial de pressão, maior será a fixação do roll down, o revestimento. Desculpa.
Aqui é a borracha de vedação, né? Isso daqui é a parte mais importante do sistema. Tá? É ele que vai, uma vez comprimido, ele vai inflar, vai vedar o espaço no ar. Aí a cunha, essa parte aqui de baixo, são elementos de fixação do PAC, é o revestimento, evitando que o PAC escorregue para baixo, devido ao peso da coluna. Tá? O assentamento, quando na posição desejada, levanta-se a coluna, girando-se a mesma para o destravamento das cunhas. Então, quando você chega na profundidade, você dá um giro, aí vai depender da marca do Packer. Então, tem alguns que giram para a direita, outros para a esquerda, depende do número de voltas, justamente para acionar essas cunhas e para você ter ele devidamente ancorado. Tá? Olha lá, em poços offshore, esse packer não é usado como packer de produção. Em terra é usado como packer de produção. Então, tem esses contextos também. Está falando que é o packer mais utilizado como packer de operação devido à sua praticidade de operações, já que pode ser assentado ou desassentado diversas vezes, sem necessidade de retirá-lo do poço para manutenção. Aqui o packer duplo, tá? Como vocês podem ver, ele possibilita a produção independente de dois campos, dois reservatórios. Então, vamos supor que esse daqui eu tenho um grau API, né, diferente do que está aqui embaixo. Tá? Então, aqui eu tenho o grau API 1, vamos supor, grau API 21 e grau API 31. Tá? Então, eu não quero misturar essa qualidade de óleo. Então, eu posso descer. Acontece isso na vida real mesmo? Oi? Acontece isso de um mesmo reservatório ter dois tipos de óleo diferentes, com 2 graus API diferentes? Na verdade, não. Na verdade, acontece de ter um mesmo poço com 2 reservatórios, não necessariamente o mesmo reservatório. Vamos supor que você acha um reservatório a 1.000 metros, outro reservatório a 1.500 metros. É que ali dá a sensação que é o mesmo reservatório. Mas entendi, valeu. O mais comum é o mesmo poço para diferentes reservatórios. Tá? O Miguel perguntou, professor, tá, a gente vai ter que, de fato, saber cada parte, cada peça? Não, não. Vocês vão ter que saber o que é um packer, para que ele funciona, tá? E saber que existem algumas possibilidades de packers. Tá? Tem alguns packers que são permanentes, outros não. Um que é para terra, mas não precisa decorar. Você tem que saber que packer é um equipamento instalado na extremidade da coluna de produção, que possui anéis de borracha, que vai vedar o espaço anular. É isso que eu preciso que vocês saibam. Agora, esses outros elementos, roll down, esses detalhes, não. Isso daí é para vocês saberem que tem, que é importante, faz parte do packer, mas isso daí é material de consulta. Tá bom? Mas tranquilo. A definição geral do packer é importante saber. Igual aqui. Aqui é um desenho técnico para quem, por exemplo, for fazer engenharia mecânica, engenharia civil, né, que normalmente são os engenheiros responsáveis por fazer o designer do packer. Então, aqui são todas as peças e parafusos que compõem o packer. Precisa decorar? Não. Tá? Mas se vocês precisarem, vocês já sabem onde encontrar. Tá? Então, isso daí é um desenho técnico real, com todas as peças, sem exceção, de como é feito e projetado um packer. Tá? Todos os elementos que compõem o packer. Aí tem o packer hidráulico, que já é voltado para a produção, né? Que o assentamento dele é feito por pressurização, não mais por torção no interior da coluna. Né? Então é necessário para romper os pinos de cisalhamento. Então, o acionamento dele é esse. O que é pino de cisalhamento? Então, é parafuso que você quebra. A ideia é justamente essa. Tá? Deixa eu ver mais o que é importante aqui. Tá vendo? Só para vocês verem que esses daqui, eles não são tão complexos quanto esses packers de produção. Tá? Outro packer hidráulico aqui mostrando, tal, umas stand valves e tal. Mas, de novo, você vê que eles vão ficando mais complexos, tá? Conforme a gente vai avançando. Mas, de novo, é só para vocês entenderem aí que eles possibilitam alguns outros detalhes. Esse daqui em específico, edição de válvula. Ah, tá. Pensei que fosse acoplado. Não é o caso. A gente estourou o tempo aqui já, né?
Beleza. Então, aqui na próxima aula a gente vai falar sobre níveis de assentamento. Beleza? Então é isso, pessoal. Atualizem-se em relação aos questionários que vocês não entregaram e deem foco para aqueles que já estão com prazos estourados até o dia 4. Depois eu não vou aceitar mais. Tá bom? Então, até dia 4, aí, sem ser essa sexta-feira, esse sábado, né, o outro sábado, por conta do Enem, né, que é agora, dia 27 também, a segunda parte, eu vou dar essa colher de chá para vocês, tá bom? Então, até quarta-feira vocês vão receber aí a nota parcial e as demandas, se vocês não concordarem com uma nota ou outra, aí vocês vão me chamando no Moodle, por e-mail, ou até mesmo no WhatsApp, tá bom? Eu coloco à disposição de vocês. Boa semana aí. Falou, um abraço.